Sete fala, capítulo 2. Meu ambiente atual, trabalho e atividades. Embora meu ambiente difira em importantes aspectos do de meus leitores, posso lhes assegurar, com irônica atenuante, que ele é tão vívido, variável e vital quanto a existência física. É mais deleitoso, embora minhas ideias de gozo tenham mudado um pouco desde que eu fui um ser físico, mais recompensador e oferece maiores oportunidades para a realização criativa. Minha existência presente é a mais desafiadora que conheço, e conheço muitas, ambas física e não física. Não há apenas uma única dimensão na qual a consciência não física resida, não mais do que em seu país ou planeta, ou nos planetas do seu sistema solar. Meu ambiente agora não é o único no qual você se encontrará imediatamente após a morte. Não consigo não falar humoristicamente, mas você precisa morrer muitas vezes antes de entrar neste plano particular de existência. O nascimento é muito mais chocante do que a morte. Às vezes, quando você morre, você não percebe, mas o nascimento quase sempre implica num reconhecimento impetuoso e repentino. Assim, não há necessidade de temer a morte. E eu, que já morri muitas vezes, do que me preocupo em contar, escrevo este livro para lhe dizer isso. Meu trabalho neste ambiente provê muito mais desafios do que qualquer um de vocês supõe, e ele também necessita de manipulação de materiais criativos que estão quase além da sua compreensão atual. Falarei mais disso em breve. Primeiro, você precisa entender que nenhuma realidade objetiva existe, mas aquela que é criada pela consciência. A consciência sempre cria formas, e não o contrário. Assim, meu ambiente é uma realidade da existência criada por mim mesmo e por outros como eu, e ele representa a manifestação do nosso desenvolvimento. Não usamos estruturas permanentes. Não há uma cidade ou um centro de cidade, por exemplo, no qual eu more. Não quero dizer que isto implique em que estejamos em um espaço vazio, pois não pensamos em um espaço da mesma forma que vocês pensam e formam qualquer imagem do que queremos e que nos cerque. Elas são criadas por nossos padrões mentais, como a sua própria realidade física é criada em réplica perfeita de seus pensamentos e desejos interiores. Você pensa que objetos existem independentemente de você, não percebendo que eles são a manifestação psicológica e psíquica de vocês mesmos. Percebemos que formamos a nossa própria realidade e, portanto, fazemos isso com considerável alegria e abandono criativo. Em meu ambiente, você estaria altamente desorientado, pois lhe pareceria como se a ele faltasse coerência. Somos conscientes das leis internas que governam todas as materializações. No entanto, posso tê-lo de dia ou de noite em seus termos como prefiro.
ou em qualquer período, digamos, de sua história. Essas formas variáveis de forma nenhuma aborrecem meus companheiros, pois eles as entendem como ligações de meu humor, sentimentos e ideias. Permanência e estabilidade não têm basicamente nada a ver com a forma, mas com a integração do prazer, do propósito, do alcance e da identidade. Viajo para muitos outros níveis de existência de forma a atender meus deveres, que são primeiramente os de professor e educador, e eu uso qualquer ajuda e técnica que me sirva melhor naqueles sistemas. Em outras palavras, posso ensinar a mesma lição em muitos modos diferentes, de acordo com as habilidades e suposições inerentes a qualquer sistema no qual eu tenha que operar. Uso uma porção de mim mesmo a partir de muitas personalidades disponíveis. A minha identidade nessas comunicações e nesse livro. Em outros sistemas de realidade, esta personalidade 7 particular, que sou, a identidade geral de 7 adotada aqui não seria compreendida. Todos os sistemas de realidade não são fisicamente orientados, e alguns são totalmente alheios à forma física. Nem é o sexo como você o entende natural a eles. Consequentemente, não me comunicaria com uma personalidade masculina que viveu muitas existências físicas, embora essa seja uma porção legítima e válida de minha identidade. Em meu ambiente doméstico, assumo qualquer forma que me agrada, e pode variar, e varia, com a natureza de meus pensamentos. Você, porém, forma a sua própria imagem física num nível de inconsciência mais ou menos da mesma maneira, mas com algumas diferenças importantes. Você normalmente não percebe que seu corpo físico é criado por você, em cada momento, como um resultado direto da concepção interna do que você é, ou de que ele muda de formas químicas e eletromagnéticas importantes com o movimento de seu próprio pensamento. Tendo há muito tempo reconhecido a dependência da forma sobre a consciência, simplesmente nos tornamos capazes de mudar nossas formas completamente, de maneira que elas sigam mais fielmente cada nuance de nossa experiência interior. Esta habilidade para mudar a forma é uma característica inerente a qualquer consciência. Só o grau de proeficiência e efetuação varia. Você pode ver isso em seu próprio sistema, uma versão reduzida quando você observa as formas variáveis vivendo através de sua história evolutiva. Agora, nós também podemos levar uma vez várias formas, como quem diz, mas você também pode fazer isso, embora você geralmente não perceba isso. Sua forma física pode mentir. Enquanto dormindo e inerte na cama, enquanto sua consciência viaja em uma forma de sonho para lugares bastante distantes. Simultaneamente, você pode criar uma forma de pensamento de você, idêntico sob todos os aspectos, e isso pode se aparecer totalmente no quarto de um amigo, sem a sua consciência consciente. Assim,
Consciência não está limitada sobre as formas que pode criar em qualquer determinado momento. Falando em termos práticos, estamos mais avançados em relação a isso do que você, e quando criamos tais formas, nós fazemos isso com total consciência. Divido meu campo de existência com outros que têm mais ou menos os mesmos desafios, os mesmos padrões gerais de desenvolvimento. Alguns que conheço e outros que não conheço. Comunicamo-nos telepaticamente, mas, novamente, a telepatia é a base de seus idiomas, os quais, sem simbolismo, não teriam sentido. Porque nos comunicamos desta maneira, não significa necessariamente que usamos palavras mentais, pois não o fazemos. Comunicamo-nos através do que posso chamar de imagens térmicas e eletromagnéticas, que são capazes de suportar muito mais significado em uma sequência. A intensidade da comunicação é dependente da intensidade emocional através dela. Embora a frase intensidade emocional possa ser mal interpretada, nós sentimos um equivalente ao que vocês chamam de emoções, embora não seja amor ou ódio ou raiva do jeito que vocês conhecem. Seus sentimentos podem ser melhor descritos, materializações tridimensionais de grandes eventos psicológicos e experiências relacionados aos sentidos internos. Explicarei estes sentidos interiores mais à tarde, no final deste capítulo. Basta dizer que temos experiências emocionais fortes, embora elas difiram grandemente das suas. São muito menos limitadas e muito mais expansivas, nas quais somos também conscientes e responsáveis em relação ao clima emocional como um todo. Somos muito mais livres para sentir e experienciar, porque não tememos ser varridos pelos sentimentos. Nossas identidades não se sentem ameaçadas, por exemplo, pelas fortes emoções fortes de outros. Podemos viajar através das emoções de uma forma que não é natural agora para você e traduzi-las em outras facetas de criatividade que são diferentes das com que vocês têm familiaridade. Não sentimos a necessidade de esconder emoções, pois sabemos que é basicamente impossível e indesejável. Em seu sistema, elas podem aparecer problemáticas porque vocês ainda não aprenderam a usá-las. Agora estamos aprendendo o completo potencial delas e os poderes da criatividade com a qual elas são conectadas. Desde que percebemos que nossa identidade não é dependente da forma, então, é claro, não tememos mudá-las, sabendo que podemos adotar qualquer forma que desejamos. Não conhecemos a morte em seus termos. Nossa existência nos leva a muitos outros ambientes. Nos misturamos a eles. Seguimos as regras das formas existentes nesses ambientes. Todos aqui somos professores e adaptamos nossos métodos também, de forma que eles façam sentido para as personalidades com ideias variadas de realidade.
A consciência não é dependente da forma, como eu disse, e ainda assim, ela sempre procura criar uma forma. Não existimos em qualquer estrutura temporal como você considera. Minutos, horas ou anos perderam seu significado e fascínio. Estamos bastante cientes da condição de tempo nos outros sistemas e precisamos levá-los em consideração em nossas comunicações. Caso contrário, o que dizemos não seria entendido. Não há nenhuma barreira real para separar os sistemas dos quais falo. A única separação é provocada pelas variadas habilidades de personalidades a perceberem e manipular. Você existe no meio de muitos outros sistemas de realidade, por exemplo, mas você não os percebe. E mesmo quando algum evento se intromete a partir desses sistemas dentro de sua própria existência tridimensional, você não é capaz de interpretá-lo, pois ele é distorcido pelo mesmo fato da entrada. Eu lhe disse que nós não experimentamos sua sequência de tempo. Viajamos através de intensidades. Nosso trabalho, desenvolvimento e experiência, todos acontecem dentro do que chamamos de ponto do momento. Aqui, dentro do ponto do momento, o menor pensamento é aproveitado, a mais leve possibilidade é explorada, as probabilidades são examinadas totalmente, o menor ou mais forte sentimento é vigoroso considerado. É difícil explicar isso claramente, e ainda assim, o ponto do momento é a estrutura com a qual temos a nossa experiência psicológica. Com ele, ações simultâneas seguem livremente através de padrões associativos. Por exemplo, finja que eu penso em você, Joseph. Ao fazer isso, imediatamente experiencio e completamente seu passado, presente e futuro em seus termos, e todas aquelas emoções fortes e emoções determinantes e motivações que o regeram. Posso viajar por essas experiências com você, se eu escolher isso. Podemos seguir uma consciência através de todas as suas formas, por exemplo, e em seus termos, com o lampejo de um olhar. Agora, isso precisa de estudo, desenvolvimento e experiência antes que alguém puder aprender como manter a sua própria estabilidade frente a tais estímulos constantes. E muitos de nós se perdem nisso, até mesmo esquecendo de quem fomos, até que despertamos mais uma vez a nós mesmos. Muito disto agora é bastante automático para nós. Nas infinitas variedades de consciência, ainda estamos conscientes de uma pequena porcentagem de todos os bancos de personalidades existentes, pois em nossas férias visitamos simples formas de vida e nos misturamos a elas. A esta instância, nós vivenciamos em relaxar e dormir, pois podemos gastar um século como uma árvore ou como uma forma de vida descomplicada em outra realidade. Deleitamos nossa consciência com o prazer da simples existência. Podemos criar, como você vê, a floresta na qual crescemos. Normalmente, porém, somos altamente ativos. Nossas energias todas se focam em nosso trabalho e em nossos desafios.
Podemos formar de nós mesmos, de nossas próprias totalidades psicológicas, de outras personalidades, sempre que desejamos. Porém, estes têm de ser desenvolvidos de acordo com o próprio mérito, usando as habilidades criativas inerentes a eles. Eles são livres para fazerem o próprio caminho, porém, não realizamos isso às cegas. Cada leitor é uma porção de sua própria entidade e se desenvolve em direção à mesma forma de existência que conheço. Na infância e no estado de sonho, cada personalidade está, até certo ponto, consciente da verdadeira liberdade que pertence à sua própria consciência interior. Essas habilidades das quais falo, entretanto, são características inerentes da consciência como um todo de cada personalidade. Meu ambiente, como eu disse, muda constantemente, assim como o seu. Você racionaliza de forma bastante autêntica e com a percepção intuitiva nessas ocasiões. Por exemplo, se um quarto de repente parece pequeno e apertado para você, você tem a certeza de que essa mudança de dimensão é imaginativa e de que o quarto não mudou, independente de seus sentimentos. O fato é que o quarto, sob tais condições, terá mudado em aspectos importantes, muito embora as dimensões físicas ainda meçam o mesmo. Todo o impacto psicológico do quarto terá sido alterado. Esse efeito será sentido por outros ao seu lado, e ele atrairá certamente outros tipos de eventos mais do que outros, e alterará a sua própria estrutura psicológica e produção hormonal. Você reagirá ao estado alterado do quarto de muitas formas físicas, embora sua largura e comprimento ou centímetros possam parecer não terem mudado. Pedi ao nosso bom amigo Joseph para sublinhar a palavra aparecer, porque seus instrumentos não mostrariam nenhuma alteração física, já que os instrumentos dentro do quarto já teriam sido alterados para o mesmo nível. Você está mudando constantemente de forma, tamanho, contorno e o significado de seu corpo físico e do mais íntimo ambiente, embora você faça seu melhor para ignorar estas constantes alterações. Por outro lado, nós nos permitimos completamente, sabendo que somos motivados por uma estabilidade interior que pode muito bem suster a espontaneidade, a criação, e percebendo que as identidades espiritual e psicológica são dependentes de mudança criativa. Nosso ambiente é composto de desequilíbrios primorosos, onde a mudança não tem permissão completa. Sua própria estrutura de tempo o engana em suas ideias de permanência relativa a assuntos físicos, e você fecha os olhos às constantes alterações nele. Seus sentidos físicos o limitam, fazendo o melhor que consegue, a percepção de uma realidade altamente formalizada. Apenas através do uso das intuições e nos estados de sono e sonho, como regra, você pode perceber o prazer de sua própria mutação e de qualquer consciência. Um de meus deveres é o de instruí-los a tais assuntos. Precisamos usar conceitos que são, no mínimo, bastante familiarizados a você.
Ao fazer isso, usamos porções de nossas próprias personalidades, com as quais vocês possam até certo ponto fazer relações. Não há fim em nosso ambiente. Em seus termos, não haveria nenhuma falta de espaço ou tempo com os quais operar. Agora, isso traria tremenda pressão para qualquer consciência sem um desenvolvimento ou histórico apropriado. Não temos um universo simples, confortável, no qual possamos nos esconder. Ainda estamos alerta a outros sistemas bastante estrangeiros de realidade que lampejam nos mesmos arredores de consciência como a conhecemos. Há vários tipos de consciências do que há de formas físicas, cada uma com os seus próprios padrões e percepções, habitando seus próprios sistemas de camuflagem. Ainda todos esses têm consciência íntima da realidade que existe em todas as camuflagens e que compõe qualquer realidade, não importa por qual nome seja chamado. Agora, muitas destas liberdades são bastante naturais a você no estado de sonho, e você forma frequentemente ambientes de sonho para exercitar tais potenciais. Depois terei ao menos algumas observações a fazer em relação às maneiras pelas quais você pode aprender a reconhecer suas próprias proezas, para compará-las com a proeficiência na vida física diária. Você pode aprender a mudar seu ambiente físico, aprendendo a mudar e manipular seu ambiente no sonho. Você também pode se sugerir sonhos específicos nos quais uma mudança desejada é vista e, sob certas condições, elas irão aparecer em sua realidade física. Agora, normalmente, você faz isso sem perceber. Toda a consciência adota várias formas. Não é necessário sempre estar dentro de uma forma. Todas as formas não são formas físicas. Algumas personalidades nunca foram físicas. Elas evoluíram ao longo da linha de diferentes e suas estruturas psicológicas seriam estrangeiras para você. De certa forma, eu também viajo através de tais ambientes. A consciência precisa mostrar-se, entretanto. Ela não pode não ser. Ela não é física. Precisa, então, forma padrões altamente integrados matemática e musicalmente, que são elas mesmas estímulos para outros sistemas universais. Não estou bem informado sobre essas, porém, e não posso falar delas com grande familiaridade. Se meu ambiente não é permanentemente estruturado, então, como falei, também não é o seu. Se eu estiver consciente na comunicação através de Robert, de formas diferentes, cada um de vocês telepaticamente se comunica com e através de outras personalidades, embora com pouco conhecimento dessa realização. Os sentimentos que você usa de uma maneira muito real cria o ambiente que você percebe. Seus sentidos físicos necessitam da percepção de uma realidade tridimensional. A consciência é equipada com alguns perceptores internos. Eles são inerentes a todas as consciências em relação ao seu desenvolvimento. Esses perceptores operam de forma bastante independente daqueles que podem ser assumidos
quando uma consciência adota uma forma especializada com um corpo físico, de forma a operar em um sistema particular. Cada leitor, no entanto, tem seus sentidos internos e, até certo ponto, os usa constantemente, embora não consciente de estar fazendo isso num nível egotista. Agora, nós usamos os sentidos internos muito consciente e livremente. Se você fizesse isso, você perceberia o mesmo tipo de ambiente no qual eu tenho minha existência. Você veria uma situação não camuflada, na qual os eventos e formas fossem livres sem prendê-lo nos moldes do tempo. Por exemplo, você veria seu quarto atual não apenas como um conglomerado de mobília que parece permanente, mas mudaria seu foco e veria a imensa e constante dança das moléculas e outras partículas que compõem os vários objetos. Você poderia ver uma fosforescência incandescente da aura, a aura das estruturas eletromagnéticas que compõem as moléculas em si mesmas. Você poderia, se quisesse, condensar sua consciência até que fosse pequeno o bastante para viajar através de uma única molécula, e do mundo da molécula ter uma visão ocular do universo do quarto e da galáxia gigantesca das formas interrelacionadas, movendo-se continuamente como as fórmulas estelares. Agora, todas essas possibilidades representam uma realidade legítima. A sua não é mais legítima do que qualquer outra, mas é a única que você percebe. Usando os sentidos interiores, nos tornamos criadores conscientes, co-criadores. Mas vocês são co-criadores inconscientes, saiba disso ou não. Se seu ambiente parece desestruturado para você, é apenas porque você não entende a verdadeira natureza da ordem, que não tem nada a ver com a forma permanente, mas apenas parece ter forma a partir da sua perspectiva. Não há nenhuma 4 horas da tarde ou 9 horas da manhã em seu ambiente. Com isso, quero dizer que não estou restrito à sequência de tempo. Não há nada me impedindo de experienciar tais sequências, se escolho. Experienciamos o tempo, ou o que você chama de equivalente disso na natureza, em termos de intensidade de experiência. Um tempo psicológico com as suas próprias variações. Isso é algo similar às suas próprias sensações, quando o tempo parece ir muito mais rápido ou muito devagar, mas é vastamente diferente em alguns detalhes. Nosso tempo psicológico poderia ser comparado, em termos de ambiente, às paredes de um quarto, mas em nosso caso as paredes estariam mudando constantemente em termos de cores, tamanho, altura, profundidade e largura. Nossas estruturas psicológicas são diferentes, falando em termos práticos. Nelas, nós utilizamos conscientemente uma realidade psicológica multidimensional que vocês inerentemente possuem, mas com a qual não têm familiaridade num nível egotista. É natural, então, que seu ambiente não tenha as qualidades multidimensionais que os sentidos físicos nunca perceberiam. Agora projeto uma porção de minha realidade, conforme dito esse livro, para um nível não discriminado entre os sistemas
relativamente livre de camuflagem. É uma área inativa, comparativamente falando. Se você estivesse pensando em termos de realidade física, então essa área seria ligada a outra imediatamente acima da atmosfera de sua Terra. No entanto, estou falando de atmosferas psicológicas e psíquicas, e essa área está suficientemente distante do eu fisicamente orientado de Roburt. Assim, as comunicações podem ser relativamente compreendidas. Também está, de certa forma, distante do meu próprio ambiente, pois em meu próprio ambiente eu teria algumas dificuldades em relacionar informações em termos fisicamente orientados. Você deve entender que por distância não estou me referindo a espaço. Criação e percepção estão muito mais intimamente conectadas do que qualquer um de seus cientistas pode perceber. É bastante verdade que seus sentidos físicos criam a realidade que percebem. Uma árvore é algo bem diferente para um micróbio, um pássaro, um inseto e um homem que se põe embaixo dela. Não estou dizendo que a árvore apenas parece ser diferente. É diferente. Você percebe sua realidade através de um conjunto de sentidos altamente especializados. Isso não significa que sua realidade existe mais naquela forma básica do que no formato percebido pelo micróbio, inseto ou pássaro. Você não pode perceber a realidade válida da árvore em qualquer contexto, exceto no seu mesmo. Isso se aplica a qualquer coisa no sistema físico que você conhece. Não é que a realidade física é falsa, é que a imagem física é simplesmente uma do infinito grupo de possibilidades de formas perceptivas através da qual a consciência se expressa. Os sentidos físicos lhe forçam a traduzir a experiência sob a percepção física. Os sentidos interiores lhe abrem a extensão da percepção, lhe permitindo interpretar a experiência de uma maneira muito mais livre e a criar novas formas e novos canais através dos quais você ou qualquer consciência possa conhecê-la. A consciência é, entre outras, um exercício espontâneo da criatividade. Você está aprendendo agora, num contexto tridimensional, as formas pelas quais sua existência emocional e psíquica podem criar variedades de formas físicas. Você manipula com o ambiente físico, e essas manipulações são automaticamente impressas no molde físico. Agora, nosso ambiente está na própria criatividade de maneira diferente do seu. Seu ambiente é criativo em relação às árvores carregadas de frutas. Há um princípio autossustentável que faz a terra alimentar-se a si mesma, por exemplo. Os aspectos naturalmente criativos são as materializações das inclinações psíquicas, espirituais e físicas mais profundas da espécie, organizadas em termos, há eras atrás, e é uma parte do banco racial de conhecimento psíquico. Nós doamos os elementos do nosso ambiente com uma grande criatividade, que é difícil de explicar. Não temos flores que crescem, por exemplo, mas a intensidade da força psíquica condensa de nossas naturezas psicológicas
formas novas, dimensões de atividade. Se você pintar um quarto dentro da existência tridimensional, então a pintura deve estar em uma superfície plana, simplesmente indicando a experiência tridimensional que você não pode se inserir nela. Em nosso ambiente, porém, nós poderíamos criar qualquer efeito dimensional que desejamos. Todas estas habilidades não são apenas nossas, elas são sua herança. Como você verá depois neste livro, você exercita seus próprios sentimentos internos e habilidades multidimensionais mais frequentemente do que poderia parecer em outros estados de consciência que o normal do que o desperto. Considerando que meu próprio ambiente não tem elementos físicos definidos, você será capaz de entender sua natureza pela inferência. Explico em alguns tópicos relacionados ao longo deste livro. Seu próprio ambiente físico parece como parece a você por causa de sua própria estrutura psicológica. Se você tivesse ganho seu senso de continuidade pessoal através de processos primários associativos, ao invés de ser um resultado da familiaridade do eu se movendo através do tempo, então você experienciaria a realidade física de uma forma completamente diferente. Os objetos do passado e do presente poderiam ser percebidos de uma vez, suas presenças justificadas através de conexões associativas. Digamos que seu pai, através da vida dele, acumulou 8 cadeiras favoritas. Se seu mecanismo de percepção fosse primeiramente estruturado como um resultado de associação intuitiva, ao invés da sequência do tema, então você perceberia todas essas cadeiras de uma única vez, ou vendo uma, você estaria ciente das outras. Assim, o ambiente não é uma coisa separada em si mesma, mas o resultado de padrões de percepção, e esses são determinados pelas estruturas psicológicas. Assim, se você quer saber como é o meu ambiente, você terá que entender o que eu sou. De forma a explicar, devo falar sobre a natureza da consciência em geral. Ao fazer isso, devo terminar dizendo-lhe bastante a respeito de você mesmo. As porções interiores de sua identidade já estão conscientes de muito que lhes direi. Parte do meu propósito é familiarizar o seu egotista com o conhecimento que já é conhecido em uma enorme porção por sua própria consciência, que você tem ignorado há muito. Você olha para o universo físico e interpreta a realidade de acordo com as informações recebidas por seus sentidos externos. Estarei de pé figurativamente falando na realidade física e olharei para dentro de você e descreverei essas realidades de consciência e experiências que você está fascinado por ver. Pois você está fascinado com a realidade física e em transe tão profundo agora como a mulher através de quem eu escrevo este livro. Toda a sua atenção está focada de uma forma altamente especializada sobre uma luz, um ponto brilhante que você chama de realidade. Há outras realidades, todas sobre você, mas você ignora suas existências e você destrói todos os estímulos que vêm delas. Há uma razão para tal transe, como você descobrirá,
mas pouco a pouco você tem que acordar. Meu propósito é abrir os seus olhos internos. Meu ambiente inclui, é claro, aquelas outras personalidades com as quais entro em contato. Comunicação, percepção e ambiente podem ser arduamente separados. Entretanto, o tipo de comunicação que é levada adiante por mim e por meus associados é extremamente importante em qualquer discussão de seu ambiente. No capítulo seguinte, espero lhe dar uma ideia bastante simples de nossa existência, do trabalho no qual estamos envolvidos e da dimensão na qual existimos, do propósito que mantemos amorosamente e, mais que tudo, das preocupações que compõem nossa experiência. Fim do capítulo 2.